O Instituto Paraná Pesquisas divulgou um novo levantamento hoje para o governo de São Paulo. Vamos aos números. A pesquisa divulgada nesta sexta-feira traz o candidato do Republicanos, Tarcísio de Freitas, em primeiro lugar, com 56% dos votos válidos. Fernando Haddad, do PT, tem 44%. O levantamento ouviu 1.810 eleitores presencialmente entre os dias 9 e 13 de outubro. A margem de erro é de aproximadamente 2,4 pontos percentuais para mais ou para menos. No primeiro turno, Tarcísio recebeu 42,32% dos votos válidos. Haddad teve 35,7%. Raquel, pelo que saiu da urna, 42-35, né? Para quase 36, 35,7. 42 Tarcísio, 35 Haddad. E o Tarcísio pula para 56, segundo a Paraná Pesquisas, e o Haddad para 44. É uma eleição difícil para Haddad, mas eu acho sempre estranho, assim, nessas análises de São Paulo, que o Lula tem um potencial maior de voto em São Paulo do que o próprio Fernando Haddad. Dá para, de alguma maneira... E o Haddad, nesse debate, nessa sabatina, ele não se atrela também ao Lula, né? Ele defende a agenda dele ali. Essa eleição, qual que é a possibilidade aqui de ter uma virada? Caio, é muito difícil a gente cravar qualquer coisa antes da urna ser aberta, haja visto o que aconteceu no primeiro turno, né, em que Haddad liderava, Tarcísio disparou na frente depois que a urna abriu, o Rodrigo Garcia teve um desempenho muito inferior ao que todo mundo imaginava. Agora, com base, e aí não na pesquisa, mas muito no que saiu da urna, é uma eleição que está muito difícil para Fernando Haddad, porque o eleitor de Rodrigo Garcia é um eleitor também majoritariamente de centro. No interior de São Paulo, a gente sabe que o antipetismo é muito forte. Você disse, né, que o Haddad tem um potencial, tem menos votos até que Lula no estado, não me espanta, porque ele tem uma rejeição muito grande, né? Da época que foi candidato, da época que foi prefeito aqui de São Paulo. Ele tem um recall grande também, ele não é como o Tarcísio, que é um recém-chegado. Ele tem uma imagem dele, ele não está andando só ou totalmente colado no Lula. Então, eu acho que sim, é uma eleição bastante difícil para ele. Eu acho que o que tudo indica hoje, a preço de hoje, é que o Tarcísio tende a pegar muitos votos do Rodrigo, e eu acho até que o Tarcísio tende a ter mais votos até do que Bolsonaro no estado de São Paulo. Que pode acontecer ali uma fatia, que não vai ser muito grande, mas de um voto Tarcísio-Lula, que é um voto até estranho da gente entender politicamente, mas que faz muito sentido para esse eleitor de São Paulo que tem uma rejeição alta ao Bolsonaro, mas não quer entregar o governo federal e o governo estadual para o PT. Agora, Raquel, tem uma estratégia ali do Haddad que ficou clara, que é de explorar essa preferência, talvez, do eleitor brasileiro, do eleitor de baixa renda brasileiro nas candidaturas do PT, no Lula. E quando a gente estava acompanhando ali da redação o debate, né, a sabatina, né, por diversas vezes o Haddad cita questões econômicas, e ali mesmo eu pensei, poxa, eu vou explorar isso com a Raquel, principalmente o aumento do salário mínimo e a diminuição do ICMS na carne e na cesta básica. Mas eu queria te ouvir mais sobre o aspecto econômico, talvez, do que do eleitoral. Porque do eleitoral, sim, pode ter um efeito, principalmente para o eleitor de baixa renda. Mas no aspecto econômico, São Paulo comporta uma mudança do salário mínimo, um aumento do salário mínimo logo de cara, logo em janeiro? Caio, agora você me pegou, assim, porque o salário mínimo ele é definido pelo governo federal, no orçamento da União. Se o Lula vencer, vai ser uma política, como foi nas políticas do governo do PT, de incremento do salário mínimo. O PT sempre usou isso como uma política de distribuição de renda, porque como você tem aposentadorias atreladas ao salário mínimo, muitos benefícios sociais atrelados ao salário mínimo, quando você sobe o salário mínimo, você aumenta a renda da fatia mais pobre da população. Então, assim, essa é
uma tecla que o Lula bate muito, que deu efeito na época do governo do PT e que, por outro lado, tem um impacto enorme nas contas públicas, e foi por isso que Bolsonaro e Paulo Guedes deixaram essa política de lado. São Paulo hoje está numa situação fiscal mais confortável. Não sei o quanto ele teria de espaço para mexer no ICMS, mas eu acho que o problema dele está bem antes ainda, né? Ele precisa ganhar a eleição. Sim, claro, sem dúvida.